Fala pessoal, então aqui hoje para falar de uma maneira, entre outras formas, né, da gente pensar a iluminação de um personagem. Então a ideia é fazer com que a iluminação direta ela tenha uma influência, né, um pouquinho menor e que na verdade, né, boa parte da luz está chegando na figura, né, dessa criatura que a gente está vendo aí na tela, se dá por conta, né, da iluminação indireta, né, que a gente fala. Então nessa peça aqui a ideia foi combinar, né, um traço mais cartoon, animated, né, uma coisa mais estilizadona, com essa luz, né, um pouco mais elaborada, né, para justamente criar esse contraste, né, para ficar uma coisa um pouco diferente aí. Então nesse diagrama, né, a gente pode notar ali a cor local, né, o tom predominante, né, do personagem, que é o tom do pelo, né, do Mapinguari, esse tom meio avermelhado. E aí essa cor base, né, local, ela vai ser influenciada um pouco pela luz direta, que está entrando ali mais para efeito, né, de fazer um recorte, né, então entrando ali pelo lado direito, superior, né? E aí as duas outras fontes luminosas, digamos assim, que estão atuando predominantemente, seriam, né, o que a gente chama, né, a luz toldada, né, do céu, o próprio tom, né, do azul atmosférico e tal, né, essa luminosidade mais fria, e aí a reação, né, a luz que consegue chegar ali até a relva, né, ali na base, né, da cena, ele é um pouco devolvida para o personagem também. Então eu separei aqui no esquema, né, algumas versões, né, do personagem cumprindo com diferentes etapas, né, no sentido dessa passagem pela influência de diferentes cores, diferentes fontes luminosas, né? E aí também tem a questão, né, da volumetria, né, do personagem, que numa primeira medida a gente pode trabalhar, né, de forma um pouco mais volumétrica, né, básica ali, mais para estabelecer, né, a interação entre as massas e depois adicionando a influência dessas luzes, né, colocando as especificidades. Então nessa primeira versão, né, na primeira imagem ali, o que acontece é mais gerar silhuetas, né, das áreas e separar alguns dos materiais principais, né, o que são ali o pelo, olhos, dentes, né, tem as flechinhas, as unhas, né, da criatura e tal. Então cumprindo o papel mais de separar essas regiões, né, para facilitar as etapas seguintes. Já tem uma indicação ali de uma gradação, né, que diz, né, que a luz deve vir prioritariamente, né, do alto, mas aqui nessa etapa ainda sem uma noção muito de direcionalidade, né. Aí no segundo estágio, trabalhando um pouco mais a interação, né, entre as massas. Então seria o que, né? Aquelas sombras de contato, né, sombras projetadas, né, dos planos que estão mais orientados para a luz, como é que eles afetam o que não está recebendo tanto essa luminosidade, né? Então a gente vai ter ali umas sombras mais profundas, né, de oclusão, a gente fala, que é quando uma coisa está sobreposta à outra, impedindo a passagem da luz, né? Então isso já nos faz perceber um pouco melhor as relações volumétricas, né? E também a modelagem que cumpra, né, em descrever um pouco melhor algumas geometrias, né? Então o que é esse olho, né, que é um globo, esses dentes, né, que são quase como cones, né, as unhas também. Então um comportamento básico, né, desses volumes, né, interagindo nessa segunda situação ainda em tons de cinza. Aí na terceira etapa é uma interação entre a questão, né, da separação cromática, né, de materiais, o que são, né, o pelo, a línguazinha ali, essas penas das flechas, né, as unhas e tal, os dentes. Então assim a separação, né, dos tons base combinados, né, a essa volumetria inicial. Então a terceira etapa ali combina, né, os tons flat, né, com as cores dos materiais locais, com a informação volumétrica, né, então já dando um pouco a linha do que falta fazer principalmente, né. Aí como eu já tinha, né, um ambiente preparado e um esquema, né, de iluminação já em mente, daí para frente são adaptações e algumas etapas, né, em que a gente vai trabalhar como, imagine assim, né, você tem o personagem numa condição ali de uma luminosidade mais neutra, aí de repente você acende uma luz principal, fala, tá, vamos ativar agora a iluminação mais direta. Aí continuando, né, nesse diagrama, então a gente vai ter a ação dessas
três situações, né, de luz que eu havia mencionado. Então, na etapa seguinte, a gente trabalha, né, a influência da luz direta, a skylight, né, que é essa luz indireta do todo, né, celeste, e essa luz verde, né, que é a luz refletida. Eu dei uma exagerada, naturalmente, nesse gráfico, né, mas para a gente ver ali o efeito, né, produzido. Né? Então, a luz direta, que ela vai criar aquela borda de saturação, que ela vai ativar, né, as cores ali locais, né, dos materiais. Então, geralmente, né, fazendo com que essas cores elas tendam sempre, né, para o mais quente, ou seja, para o amarelo, né? E aí ocupando, né, nesse caso, uma pequena extensão. A luz toldada, né, indireta, né, que é a luz indireta do céu, aqui, né, esfriando, né, as cores. Né? Claro que nessa versão ela está, na verdade, aplicada com muito mais intensidade do que a gente de fato está vendo ali no resultado final. Né? Mas só para entender o que acontece, né, com cada cor local, né, influenciada aí por essa relação, então. Né? Então, nesse caso, é uma coloração que ela vai afetar as áreas de sombra, né, no personagem, de maneira a neutralizar um pouco aquelas áreas ali, né, criando essa sensação até de uma certa umidade, né, de frescor e tudo mais. E aí finalmente, né, com bastante exagero, né, eu destaquei ali as áreas em que a cor verde, né, é devolvida, né, do ambiente para o personagem, ajudando a recortar, né, algumas áreas. Então acho que a chave, né, a dica é a gente entender, né, que dificilmente, né, vai haver uma única condição luminosa interferindo, né, na composição, de que é possível criar esquemas, né, os mais diversos, né, nesse caso aqui priorizando a luz indireta, né, em detrimento da luz que está ali vindo, né, do sol diretamente, né, produzindo esse efeito um pouco mais temperado, digamos assim, e que a gente também, né, leve em conta a proporcionalidade entre essas influências. Né? Dificilmente elas vão impactar o personagem, o motivo, com a mesma intensidade, né, que geraria um efeito, com certeza, né, não convenceria muito. Então, para que haja equilíbrio, né, então cada um ali tem que entrar, é como numa composição musical, né, cada coisa na sua esfera de influência, cada coisa no seu tom, né, de maneira que a gente produza ali um resultado interessante. O cuidado que houve nessa pintura foi trabalhar primeiro a questão do contexto, né, então da ambientação, né, esse cenário, que tem muita vegetação e tal, né, o que gera muitas vezes uma dificuldade, que é a questão de falar como é que a gente cria a sensação de profundidade usando folhagens, né, então é tudo verde, então como é que eu faço para gerar essa questão ali de uma certa distância, né, a ideia de que existe uma área muito afastada e coisas mais próximas, né? Então, nesse caso, né, já pensando, eu já queria levar para esse lado, né, de fazer que na cena predominassem, né, tonalidades mais frias. Então, o recurso acabou sendo trabalhar, né, nas áreas de mais profundidade, mais frias, então, onde o verde está influenciado pelo ciano, né, pelo azul. E assim ele vai se rebaixando ali na luminosidade e na temperatura. Né? E nas áreas de luz mais direta, a ideia, justamente para trazer essas áreas, né, um pouco mais para cima, para ativar, né, a gente fala. Então eu fui afetando essas áreas de folhagem com o tom da luz mais amarelado. Isso faz com que o verde, então, ele ganhe aquela energia, né? E faz com que as coisas, literalmente, elas saltem aos olhos, né? Elas fiquem mais acesas. Então, o diagrama, se a gente fosse falar simplificadamente, né? O esquema de iluminação desse cenário, ele faz uso, né, daquela propriedade perceptiva em relação às tonalidades frias e quentes, né? Em que tudo que vai se esfriando parece recuar e as cores mais quentes elas trazem os elementos para frente, né? Então, foi mais ou menos essa a lógica. Em contraposição, aí tem uma outra relação nos contrastes que a gente pode aplicar numa pintura, né, que está mais relacionada à questão da presença de tons, né, em áreas específicas e contrastando bastante em tonalidade. Então, se tem essa primeira equação, digamos assim, né, que diz tonalidades mais frias e mais escuras
retrocedem, tonalidades mais claras e mais quentes, né, vêm para frente. Uma outra coisa que está valendo aqui é essa relação de detalhes diminutos, né, de pequena escala, em tonalidades muito destacadas, muito mais claras do que o fundo que está ali em volta. Então isso também ajuda a dar uma separada. E aí a exclusividade, né, de algumas cores em certos detalhes, né? Então as pouquíssimas áreas em que acontece o tom do azul, ou do amarelo, né, nesse ambiente, cumprem também com o efeito de determinar certos pontos de foco, né? E nesse caso aqui, estabelecendo um certo ritmo, né? Um movimento, embora não seja uma cena de ação, a gente tem a sensação de que essas coisas estão ali, talvez agitadas um pouco pelo um pouco vento ali que aconteça, né, nesse ambiente, né? Tem uma questão estrutural também, né, de fazer com que os elementos compositivos eles indiquem, né, apontem, né, para o personagem. Então é uma combinação dessas relações. Então essa é a dica desse vídeo aqui, espero que vocês tenham curtido, né? Para falar com um pouco mais de detalhes, né, a gente está lá com as matrículas abertas, né, do processo seletivo do curso de animação do CAV. Então convido todos para darem uma olhadinha no site, vou deixar aqui na descrição, né, o link para quem queira, né, participar e aprofundar um pouco mais os estudos nesse campo, né. A gente fala um pouquinho sobre tudo isso aqui lá também. A gente também tem desenvolvido com um grupo de estudos, né, uma mentoria, onde eu vou falar, né, sobre algumas dessas coisas também, de uma forma um pouco mais aprofundada, né, demonstrando, né, com detalhes. Aqui é mais uma amostra geral para a gente ver ali como é que essas coisas podem trabalhar juntas, né, para gerar um resultado expressivo. E aí, pessoal, gostaram dos conceitos, né? Então, para quem quiser, né, mais material desse tipo, então não deixem de comentar aí, caso vocês conheçam outras técnicas também, né? Quero saber, conhecer, tem muitas maneiras de fazer as coisas, né? Então, para quem gostou, dê aquela curtida, né? Compartilhem, assinem aí o canal, né? E a gente se vê na próxima. Um grande abraço.